E aí, pessoal? Olha só, quando a gente cria uma nova conta na AWS, é como receber as chaves de um reino digital novinho em folha e super poderoso. Só que, como em qualquer reino, né, ele precisa de muralhas bem fortes desde o primeiríssimo dia. Então bora descobrir juntos como construir essa fortaleza. A gente vai começar pela chave que abre literalmente todas as portas, e que por isso mesmo é onde mora o maior perigo. Então fica a pergunta: quem é essa figura todo-poderosa? Quem, nesse nosso reino digital, tem o poder absoluto de construir ou destruir tudo com um único comando? A resposta pode não ser tão óbvia, mas entender o papel desse usuário, bom, essa é a pedra fundamental de toda a estratégia de segurança. E aqui está ele, o usuário root. Não dá para pensar nele como um usuário comum, viu? É mais como a chave mestra do reino. O poder dele é ilimitado, o que o torna incrivelmente útil, claro, mas também o maior ponto de vulnerabilidade. Se essa chave cair em mãos erradas, bom, aí já era. Fim de jogo. Isso nos leva direto para a regra de ouro, talvez o conselho mais importante de todos sobre segurança na AWS. O usuário root deve ser trancado a 7 chaves e usado só em emergências. Para todas as outras tarefas, desde o desenvolvimento até a administração do dia a dia, a gente vai criar outros usuários com poderes bem mais limitados. Então, vamos mergulhar um pouco na natureza desse poder, entender exatamente o que o usuário root pode e, mais importante ainda, o que ele não deve fazer é o primeiro passo para a gente construir uma fortaleza de verdade na nuvem. A própria AWS bate muito nessa tecla. Como a gente vê aqui, a recomendação oficial é super clara. Não use as credenciais root para tarefas do dia a dia. Esse poder todo deve ser reservado para ações muito, mas muito específicas e raras, tipo alterar dados de faturamento da conta ou, em último caso, encerrar a conta. Para todo o resto, ele fica guardadinho. Certo. Então, como é que a gente protege essa sala do trono na prática? Existem alguns passos que são imediatos e, olha, inegociáveis. Precisam ser feitos assim que a conta é criada. O procedimento é bem direto e tem que ser a primeira ação na AWS. O login como root vai ser feito uma única vez, só para executar 3 tarefas cruciais. Primeiro, adicionar uma segunda camada de segurança com o MFA. Segundo, criar um General, um usuário administrativo para a gente usar no dia a dia. E por fim, o mais importante de tudo, fazer logout e guardar as credenciais do root num cofre seguro, para nunca mais usar no cotidiano. Essa segunda fechadura é o que a gente chama de autenticação multifator, ou MFA. A ideia é simples, mas é genial. Pensa só, mesmo que o invasor consiga roubar a senha, a primeira chave, ele ainda vai precisar de um segundo fator. Pode ser um código gerado por um app no celular, o tal do MFA virtual, ou um token físico. Sem isso, a porta simplesmente não abre. É uma das defesas mais eficazes que existem. Navegando pelo console, um detalhe importante para a gente notar é o ID da conta. É um número único de 12 dígitos que funciona como um endereço oficial do reino na AWS. E como vamos ver logo em seguida, esse endereço padrão não é nada amigável. Por padrão, o link de login que o pessoal da equipe vai usar inclui esse número. Agora, imagina ter que digitar 1111-22 toda vez que alguém novo precisa acessar a conta. Não é nada prático, né? Nem um pouco profissional. Felizmente, a solução é super simples. Podemos criar um alias, um apelido para a conta. Isso transforma aquele endereço numérico gigante em algo fácil de lembrar e compartilhar. Tipo, minhaempresa.signin.aws. É uma mudança pequena, mas que melhora demais a experiência de todo mundo. Ok, com o trono seguro, chegou a hora de pensar em como conceder acesso aos cidadãos do nosso reino, os desenvolvedores, administradores, sistemas e por aí vai. Vamos ver como isso funciona na prática. E esse slide aqui é fundamental para a gente entender a abordagem moderna. A AWS recomenda hoje o IAM Identity Center em vez dos antigos usuários IAM. E o motivo principal está na segurança. O Identity Center usa credenciais temporárias que expiram sozinhas depois de um tempinho. Já os usuários IAM usam chaves de acesso de longa duração que, se vazarem, ficam válidas para sempre, até serem revogadas na mão. É a diferença entre dar a alguém uma chave que se desfaz em 1 hora e uma que dura para sempre. Para qualquer organização que pense em crescer, a escolha é óbvia. Mas espera aí, isso quer dizer que os usuários IA tradicionais são completamente obsoletos? Não, não exatamente. Existem algumas exceções importantes onde eles ainda são necessários. O ponto crucial aqui é que esses são casos de exceção, não a regra. Pensa numa conta de emergência, para ser usada só se tudo mais falhar, sabe?
ou em sistemas legados que ainda não suportam os métodos mais modernos. Para a grande, esmagadora maioria dos acessos de pessoas, desenvolvedores, analistas, administradores, a abordagem recomendada com o Identity Center é sempre o melhor caminho. Agora que a gente já sabe quem pode entrar no reino e como, precisamos definir o que cada um pode fazer lá dentro. E isso nos leva a um dos princípios mais importantes da segurança da informação. É o princípio do menor privilégio. E a lógica é impecável. Ninguém deve ter mais poder do que o absolutamente necessário para fazer seu trabalho. Na nossa analogia do reino, um cozinheiro precisa de acesso à cozinha, mas não à sala do trono, certo? Da mesma forma, um serviço que só lê dados de um banco de dados nunca, jamais, deveria ter permissão para apagar esse banco. O grande desafio é que, por conveniência, muitas vezes a gente começa com permissões muito abertas. Uma política padrão da AWS, tipo a Power User Access, por exemplo, dá acesso a quase todos os serviços, menos o gerenciamento de usuários. É como dar a um funcionário um molho de chaves que abre quase todas as portas do castelo, quando ele só precisava da chave do escritório dele. Cada chave extra é um risco de segurança desnecessário. Felizmente, a AWS nos oferece uma ferramenta para resolver exatamente isso, o IAM Access Analyzer. Ele funciona como um conselheiro real, sabe? Fica observando o que realmente acontece no reino e sugere regras mais justas e mais seguras. O processo é um ciclo virtuoso de segurança. Primeiro, a ferramenta analisa o que um usuário ou serviço realmente fez ao longo do tempo usando os logs do CloudTrail. Depois, ela gera uma política super customizada, contendo só as ações que foram de fato utilizadas. E por fim, a gente aplica essa nova política substituindo a antiga, que era genérica e ampla, por essa aqui, restrita e muito mais segura. Isso mostra pra gente que segurança não é algo que se configura uma vez e pronto, esquece. É um processo contínuo de refinamento. O ideal é sempre observar, analisar a atividade real e, de tempos em tempos, ajustar as permissões para garantir que elas fiquem sempre no nível mínimo necessário, nem mais, nem menos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Segurança na nuvem não é um destino, é uma jornada. Proteger o usuário root e aplicar o menor privilégio são os primeiros passos, e são fundamentais. Mas a verdadeira maestria está em manter e adaptar essas defesas à medida que o ambiente, o nosso reino, evolui.